Boa tarde, meu nome é Abner, sou estudante das técnicas radiológicas e aí hoje a gente vai continuar a playlist a respeito do livro Brom Trágico. O primeiro capítulo ele fala dos princípios da terminologia e proteção radiológica. São os princípios que vão nos permitir dirigir de forma motora e profissional os coeficientes de aderência para com os nossos desenvolvimentos, né? Tanto com os profissionais, tanto com os pacientes, quanto com a criação e desenvolvimento de técnicas é, nessa, nessa, nessa ciência, nessa, nessa, nesse convém, nessas construção. Então, a gente precisa fazer as organizações intelectuais para a gente conseguir percutir elas no nosso senso de sobreviver profissionalmente e nos desenvolver e nos atualizar frente a essas esses conhecimentos já solidificados já há bastante tempo pelos nossos antepassados, nossos profissionais, né, nossos colegas de trabalho. Então, o que seria essas terminologias e da onde elas partem? Então, a, a, a cientificação, o conhecimento do ser humano é através do olhar para si mesmo, se convencendo e se entendendo, fez no gerenciamento das partes dar nome e significar esses nomes. Ou seja, por que a gente vai dar esse nome, por que a gente vai dar esse nome, e a gente vai, para isso, a gente vai segurar e transmitir as nossas isso como herança dos saberes que a gente já soube para que as nossos filhos saibam, os próximos profissionais saibam. E aí, nesse estudo, né, já há bastante tempo, já tem se classificado, e isso é conhecimento que nós precisamos ter para poder aprender e desenvolver isso, e preparar as bases para sustentar esse profissionalismo na nossa vivência diária lá no serviço. Então, dentro disso, a gente precisa entender, o livro mesmo traz, aqui eu estou com um livro aqui, como que esse trabalho acadêmico de descobrir nós mesmos, de nos significar através dessas decomposições, né? Então, entender um pouco da célula, dos tecidos, dos órgãos, do sistema, e aí o que faz esse organismo dentro dessa composição de sistemas funcionar, quais que são as características que predilizam e definem o assemelhamento, né, da composição e diferenciação entre os sistemas orgânicos que envolvem esse organismo. E é muito importante essa parte, esse olhar atento do profissional, porque ele precisa gerir as informações e montá-las elas para poder entender e solucionar através do entendimento o equilíbrio que ele precisa para poder tomar as decisões mais corretas. E como saber qual decisão é mais correta?
através da insistência, do estudo, do eterno retorno para com o entendimento, né? E aí, entre as médias dessas decisões, saber se qual que é a melhor, qual que é a mais encaixa a decisão. E aí o livro traz conhecimentos básicos a respeito disso, dos sistemas, traz imagens que ilustram o sistema esquelético, por exemplo, o sistema circulatório, o digestório. E aí ele coloca assim para nós. E aí você vai ver que as palavras e a fonética característica que faz esse enquadramento desses sistemas e palavras tem um sentido. Se você estudar bastante, você vai conseguir facilmente linkar uma coisa com a outra. E aí, a partir do estudo, isso vai ficando mais fácil. Bom, dito sobre os sistemas, que a gente tem 9 sistemas, aparentemente, não, 10. São 10 sistemas. Aí o livro parte para a anatomia esquelética, que vai ser pegar a decomposição do esqueleto e interpretar cada parte desse esqueleto que forma um esqueleto todo. Então, para isso, ele constrói, nós construímos. Não, já está meio que construído, a gente só preferenciou a divisibilidade e aí situacionou com nomes, né? Por exemplo, a gente tem o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Isso tudo o livro traz aqui, só que são conhecimentos que nós, profissionais e estudantes da área, precisam saber. Se não, é só procurar na internet, tranquilo, ou o próprio livro já te dá uma perspectiva do que é, e aí você entende, ou procura um livro de anatomia e tal. E aí precisamos entender sobre os ossos, sobre as características dos ossos e sobre como que o osso se desenvolve, né? Quais que são os elementos que cooperam para a união dos ossos, entender por que eles são assim, né? As articulações, por que elas têm células próprias que se adaptam e cooperam para gerenciar essa instrução, esse efeito no corpo, né? Quais cuidados que são necessários, né? E aí, juntando, né, esses conhecimentos que dão um raciocínio particular para quando a pessoa, né, conseguir interpretar tudo isso e ainda se pontuar na hora que chegar um paciente e tiver algum problema, por exemplo, na articulação ou no osso. Então, isso vai favorecer a empatia, as instruções, as coordenadas da onde que o profissional precisa de pegar, como ele precisa o quanto ele pode exigir do paciente na situação, e isso tudo é determinado assim. É claro que tem a logística situacional, né? Lá do ambiente de trabalho, dos tons e das progressões, né? Que são feitas na hora, mas todo esse conhecimento, todo esse aporte, nomes e entendimentos os nomes ajudam até a gente fixar e caracterizar, né? Diferenciando as partes e para o entendimento. Por exemplo, se eu falo o húmero, eu já sei que o húmero é o
é um osso do esqueleto axial, ele, ele é o osso do braço, né? Eu lembro a imagem dele na cabeça, as características, e aí eu lembro quais posições que são feitas, quais que são as incidências básicas. Então, isso são características que o profissional precisa ter. Né? Isso é o básico. E aí o livro traz também o entendimento de qual que é o olhar que nós, profissionais da área, precisamos ter na hora de gerenciar o exame e visualizar as imagens, que são os planos e os cortes que são feitos no ser humano, né? Para poder nos viabilizar e nos coordenar na ótica e no gerenciamento das nossas forças de interpretação visual, os olhares para com tanto em situacionar o paciente lá na hora da tomada, quanto no entendimento da escolha do, do exame, se é sentado ou é em pé que o paciente vai ficar, quanto para visualizar a anatomia mesmo. Esse é um dos conhecimentos primordiais. E aí tem os nomes para os planos também. Nós temos os planos coronal, axial, sagital. E aí temos os cortes também, que vão ajudar a nós, mesmo sem corte algum, visualizar um corte entre o corpo, né? Isso aí é refinar o olhar para com a imagem, com o exame, fazer as divisões, né? Fazer os alinhamentos, né? Se está alinhado, certificar-se de que os lados estão simétricos na imagem, no, na superfície, né? No mural. E aí lá tem as linhas também, tudo. Então, tudo isso é importante, está no livro. O livro traz, no primeiro capítulo, das terminologias. Isso é denominada terminologia radiográfica. Todas as áreas têm, todas as áreas de profissões têm terminologias, né? São termos que identificam as ações dos profissionais, né? Ou os envolvimentos que eles têm para com a dinâmica, né, das suas ações. E aí, por exemplo, se a gente tem nome para tudo que a gente vai fazer. Todas as ações têm nomes que definem, até para a gente cobrar, né? Para ser cobrado em prova, para a gente demonstrar entendimento e afinar os nossos sentidos, né? Nossas percepções. Então, a gente tem, por exemplo, fazer imagem de frente para trás, antero-posterior, tem medial, lateral, látero-medial, médio-lateral. Mas por que é médio-lateral? Porque está relacionado com a linha média do corpo. O que está mais próximo da linha média é medial, o que está mais afastado é lateral. O que está no meio do afastamento entre um membro que está afastado e um membro que está mais no meio é medial também. Então, tudo isso serve para comunicar e para entender. Por exemplo, se o paciente está deitado, o nome é deitado, mas com as costas viradas para baixo, o nome é dorsal. É deitado em decúbito dorsal.
E aí, nesse primeiro capítulo, a gente também vai ter esses conhecimentos, né? São vários posicionamentos. Você encontra esses conhecimentos fáceis na internet, na, ou em bibliotecas da sua faculdade mesmo, bibliotecas que tem envolvimento na área da saúde, né? Tem livros falando sobre a área da saúde. Esses conhecimentos são muito relevantes. E igual eu falei, aguçam o olhar, né? As estratégias que são possíveis de serem aplicadas para quando aparecer um exame mais complicado de ser feito e tal. É, tá. Então a gente também tem, e dentro desse conjunto, né, de termos, a gente tem os termos que falam a respeito dos movimentos das articulações, né? E, e o movimento dos músculos, que o nome que dá é termos relacionados aos movimentos. Então, todo movimento que o corpo faz tem um termo. Flexão, hiperflexão, dorsoflexão, eversão, inversão, rotação. E aí, dentro dos estudos, né, a gente passa as linhas, por exemplo, aqui a gente pode colocar uma linha que traça de trás para frente, uma linha sagital, para esse espaço aqui. E aí, delimitar quais que são os movimentos que esse eixo permite fazer no corpo. Assim. E aí, para cada movimento diferente, eu dou um nome. E aí, para o conjunto todo, ele recebe um outro nome. E aí foi se construindo essas com base nessas características de pegar uma parte, olhar, vestigiar ela, olhar as características dela e somar-se, nós temos os nomes, e esses nomes eles indicam, né, as características da do que a gente está estudando, né, da área que a gente está estudando, do membro que a gente está estudando no paciente. Tem uma parte legal aqui no livro que ele fala sobre termos que são usados erroneamente, que parece bastante interessante. Também também o livro traz sobre os princípios da formação de imagem, né, na radiologia, que é importante o profissional da área saber. Como definir se uma imagem está qualificada, né, tem qualidade para ser laudada, para dar diagnóstico? O que a imagem precisa ter para poder ser uma imagem boa, né? Ser identificada como uma imagem que pode ser usada? Por exemplo, as informações que nela deve conter, como isso tudo são propriedades igual eu falei no vídeo anterior, foram sendo refinadas e foram sendo
tornadas preferenciais, né? São foi esse fenômeno, né? Essa organização que conferiu ao ensino, né? Ao domínio do profissional, a certeza de que ele está fazendo o certo, o mais certo possível até então descrito. Porque antes, igual eu comentei no vídeo anterior, cada instituição realizava, né, e ensinava de um jeito. As incidências, as terminologias até que não, mas as incidências, né, que seriam feitas e tal. E aí tem também o livro também fala a respeito do contraste, que é essencial, né, para poder a visualização dos tecidos. Então, dependendo do contraste ou da força do KV, que, que, é, que, é, que é a força que a radiação sai do aparelho e passa pelo paciente e chega lá no detector. E dependendo dessa força, a gente vai ter contrastes diferentes. Então, aqui tem um estudo de quais são os melhores contrastes, fala sobre como controlar, né, como entender a razão de contrastes para chegar no melhor detalhe possível da estrutura que está sendo pedida no exame, sobre também os artefatos, as distorções que podem acontecer, os fatores geométricos que estão relacionados às distâncias do, do disparador, né? Do ponto focal onde que a radiação sai, né? Do cabeçote. É, também tem aqui falando sobre o efeito anótico, que é um efeito relacionado ao potencial da razão de disparamento do feixe em relação aos lados, né? Que, 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 que por exemplo, o lado vai ter mais força em relação ao outro na intensidade. No caso, o anodo, né? O anodo giratório, ele, o lado dele vai ter menos. No lado do cátodo é um fenômeno por conta da forma com que o raio-x é gerado. Então, o espalhamento desse raio-x em função do anodo e da forma como é montado, né? Querendo ou não, um lado vai sair mais energia do que o outro. E saber disso, né? Propicia ao técnico tomar fazer o posicionamento com mais eficiência, com mais domínio, né? Isso permite dominar mais a técnica. Acho que no próximo vídeo a gente continua falando das demais considerações do primeiro capítulo, que aí a gente vai entrar em questões de proteção, das diferenciações que o livro traz a respeito dos perfis de paciente, perfis, eu falo de anatômicos, de proteções do profissional e tal.
Aí a gente pode deixar isso tudo para um próximo vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, conseguiu lembrar alguma coisa, ou isso clareou um pouco as razões que o livro traz, e com um pouco das minhas bases aqui de falar a respeito, deixa aí um joinha, não esquece de deixar nos comentários. Se você tem alguma dúvida a respeito sobre terminologia também, gostaria de entender mais, pode me pedir aí nos comentários, falar assim, minha mãe fez um exame tal, o que a terminologia referencia a respeito disso, o que é importante, o que você acha importante eu saber sobre tal assunto. Pode deixar que eu respondo, eu procuro no meu tempo, né, no meu entendimento e nas minhas condições de pesquisa, te responder. E aí, esse estudo não tem fim. Esse estudo, assim, nós já temos uma base de dados bem assim, assertiva para com o domínio, né, de nós, profissionais, mas esse estudo ele é vivo e não pode parar, né? A cada dia existem milhares de olhares que pontuam elementos que não foram pontuados ainda e podem ser pontuados com a ferramenta da tecnologia, com a predileção para poder pontuar coisas que talvez outro profissional não conseguiu ver ainda por conta da falta de manuseio para com, com a necessidade que precisaria ter para poder olhar diferente para as técnicas. E aí a gente pode ir ajudando uns aos outros. Eu, particularmente, eu acho essa área de terminologias sensacional. O quanto elas conseguem evidenciar e proporcionar um refinamento de nós para com as ações que a gente está tomando, né? E gerenciar até e lidar com um, certificar desse diálogo, né? Dessa habilidade sensitiva motora e eu diria que é, é, importada por nós, porque muitas pessoas fazem, veem, mas não se importam. Nós conseguimos, por sermos profissionais e treinarmos para isso, nos preocupar e nos edificar a partir dessas preocupações, desses refinamentos, né? É como um músico e, e as notas, né? Criando essa relação mais específica. E aí o estudo, o livro, ele permite isso, né? É trabalhoso, pessoal. Você tem que sentar e tem que aprender a sentar, aprender a gerenciar suas instruções motoras para poder ter um controle desse olhar, dessa absorção. Não é rápido, é lento. O curso superior é 4 anos, né? O curso tecnólogo, o curso técnico é 2 anos, mas não vai acreditando que é 2 anos, 4 anos, não. Lá você vai
vai conseguir uma superfície, né? O estudo é diário, o estudo é vivo. Se você não deixar de estudar, você perde. O conhecimento morre em você, ou fica inviável de conduzir a atenção, né? Fazer com que ele funcione. Então, eu acho que é isso. Esse é o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente termina de falar as considerações do resto do capítulo. E aqui é só consideração mesmo, viu? Se você for estudar, né? Eu posso te ajudar aí, estou aqui na rede social. A gente pode tentar ver junto o conhecimento que está sendo difícil para você ver. Mas eu não vou ensinar você. Quem vai ensinar você é você mesmo. A sua atitude, a sua relação para com a aquisição do conhecimento. Eu posso te mostrar onde você vai, qual que é o caminho, né? Qual que é a fórmula? A fórmula não existe fórmula mágica, fórmula super rápida, não existe. Não existe isso. O negócio é lento e demorado mesmo. E sempre desconfiado, né? De que será que está certo mesmo? Será que eu aprendi certo? Não tem uma forma melhor de estar apreendendo? Será que eu posso investigar isso? Como, como que seria a melhor forma de eu investigar se realmente tirar a prova de se realmente está melhor? Nunca ficar satisfeito, né? E é isso, pessoal. Um abração. Não esquece de dar o joinha se você gostou do vídeo. Deixa nos comentários, vamos conversar a respeito, é sempre bom. Não custa nada, né? Eu não sou nenhum monstro. Eu vou receber sua pergunta, né? E eu vou trabalhar uma resposta com uma outra pergunta e a gente vai crescer nesse conhecimento junto. Claro que se você tiver tempo, né? Então até o próximo vídeo. Fui.